do Correio da Manhã. Olá, sejam bem-vindos ao Correio da Manhã na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Hoje é terça-feira, a gente chega com muita informação para você. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Como o Jorge falou, a gente chega trazendo muita informação, mas você pode participar do nosso jornal enviando para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia. Exatamente. Nossos canais de comunicação oficiais já estão na sua tela, nosso e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com e o nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone é 99839-8384, muito fácil, manda sua mensagem, participa com a gente. E Petrópolis hoje amanheceu com o tempo totalmente nublado, aquela névoa baixa, mas acima das nuvens, quem mora na montanha, né? Dessa névoa, quem mora na montanha, olha só essas imagens feitas lá do Quitandinha, do amanhecer. Olha só que imagens lindas, essas imagens feitas pelo nosso apresentador, jornalista Jorge Gotznauer. Tá bonito lá, né? Lá tá bonito. É. Vamos então às notícias desta terça-feira, dia 11 de abril. Campos, sexo e nome social em carteira de identidade devem ter mudanças. Produção de veículos aumenta 8% no primeiro trimestre. Pesquisa confirma prejuízos de memória em infectados por Covid-19. Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro divulga balanço da Operação Semana Santa em 2023. Cresce o número de MEIs em Petrópolis. Ministério Público investiga denúncia de associação criminosa e extorsão contra o prefeito Rubens Bom Tempo, por parte do vereador Dudu e outras autoridades. E mais, Petrópolis se prepara para receber o Festival do Café, agora no Correio da Manhã na TV. Gente, vamos começar a nossa edição com os destaques do nosso jornal, Correio da Manhã. Vamos dar uma olhada na nossa primeira página, vamos ver o que é destaque. Na linha vermelha, denunciada a tentativa de envolver a Associação Comercial do Rio em atos golpistas. Esse é um dos destaques da nossa... da nossa página 3, na coluna Magna Vita. Exatamente. Na página 5, Rio de Janeiro. As prioridades do governo para os próximos anos. Cláudio Castro faz balanço de 100 dias de gestão. Estado passa por período fértil de crescimento, tá aí entre aspas. É um destaque lá da página 5, gente. No texto legenda, agenda Cláudio Castro e Flávio Bolsonaro, a pedido do senador Flávio Bolsonaro, o governador do Rio, Cláudio Castro, prometeu nesta segunda-feira uma reunião peso pesado para devolver a ampliação e viabilização do aeroporto de Angra dos Reis. Já está saindo do papel a primeira fase do projeto, que pode transformar o empreendimento em um ponto turístico da cidade da Costa Verde. Esse também é um dos destaques da coluna Magna Vita. Na página 6, dois destaques. Penitenciária do Estado terão cozinhas, né, e Rio cedia Feira Internacional de Segurança. É a LAAD, Defense e Security. É a 13ª edição que vai acontecer entre os dias 11 e 14 de abril, lá na Zona Oeste, no Centro de Convenções, no Rio Centro. Essa feira é uma das feiras mais importantes de segurança pública, gente. Na página internacional, Estados Unidos registra um novo ataque a tiros. E na nossa página 6 ainda, campanha de vacinação contra a gripe em todo o país. Exatamente, começou ontem, né, essa campanha. Na página 4, nós temos ali o destaque, ó, vendas de carros crescem, mas resultado ainda é fraco. O setor ainda sofre com juros de 13,75%. Todo mundo reclamando dos juros da Selic, não tem jeito. E no nosso segundo caderno, olha só, logo de manhã, as delícias da gastronomia de Botequim,
Olha, beleza, o número hein? Aí sim. recorde de 132 participantes começou o Comida de Boteco, que vai eleger o melhor botequim do Rio de Janeiro. Que delícia! Excelente festival. Acho que esse aqui é muito bom, viu? E ali na nossa página 3 do segundo caderno, filho do genial Glauber Rocha, o cineasta Eric Rocha fala ao Correio da Manhã de seus próximos projetos nas searas do audiovisual e também fala de Suzana Vieira e da neta de Janete Claire e Dias Gomes, a Tatiana Dias Gomes, revela-se uma talentosa cantora e compositora. Você pode conferir tudo no nosso segundo caderno. Exatamente. Vamos à nossa página 2, a página de opinião, com os nossos editoriais. Hoje, de novo, 2, como sempre, né? Sinal verde para o setor turístico. É o primeiro, falando um pouco do turismo e sobre a estimativa do Ministério do Turismo para os próximos meses e anos, né? E o segundo editorial, o cenário da Águia Azul e Branco no Rio. Falando aqui um pouco sobre o samba, né, no Rio de Janeiro, sobre as escolas, enfim. Você confere todos os dois lá na nossa página 2 do nosso jornal. E temos também aqui, vamos à nossa página 3, então, a coluna Magna Vita, temos as fotos desse encontro do governador Cláudio Castro com o senador Flávio Bolsonaro, né? Também com o vice-governador Tiago Pampolha, secretário Washington Reis, o prefeito Fernando Jordão na reunião pró-aeroporto de Angra e outras fotos aqui também falando sobre essa reunião para a reativação do aeroporto de Angra dos Reis. No Pinga Fogo também temos algumas notas sobre esse aeroporto de Angra. E vamos ainda ao nosso Pinga Fogo, a nossa primeira nota, que é o assunto da nossa linha vermelha de hoje. Pois é, escândalo na CRJ. Foi devastador o efeito da notícia do Metrópolis na coluna do jornalista Guilherme Amado sobre a tentativa do presidente do Conselho da Bicentenária Associação Comercial do Rio, Rui Barreto Filho, de tentar envolver a entidade em uma reação contra a vitória de Lula. O colunista revela conversa de WhatsApp na qual o presidente do conselho, que tenta a reeleição, chama Lula de ex-presidiário e convoca manifestações do quartel. Barreto faz parte de uma chapa apadrinhada por Humberto Mota, diretor de Relações Internacionais da Duty Free, concessionária dos aeroportos, ou seja, do governo federal, que colocou seu filho homônimo, funcionário do BNDES, na chapa encabeçada pelo empresário que, segundo Amado, defendia o golpe e as manifestações dos quartéis. E aqui ainda discursa mais sobre isso, né, dentro da coluna. Falando sobre essa coluna do Metrópole, gente. E aí tem um abre aspas ali, falando sobre as falas desse ex-presidente, sobre Lula. Enfim, você confere tudo isso na nossa coluna, lá na página 3, na coluna Magna Vita. Na nossa página 4, Política, Plano de Desenvolvimento, Planejamento terá 6 eixos, anunciou Lula na reunião dos 100 dias. O presidente Lula anunciou na segunda-feira que o novo plano de investimento em infraestrutura do governo federal, em substituição ao PAC, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, terá 6 eixos estratégicos: transportes, infraestrutura social, inclusão digital e conectividade, estrutura urbana, água para todos e transição energética. Os 6 eixos são fundamentais para o crescimento sustentável de qualquer país. Vamos ver se realmente tudo se encaminha para que o Brasil faça investimento nessas áreas, né? O programa deverá ser aqui divulgado até o início do próximo mês, segundo o presidente, né? Na página de economia, fala das vendas de carros em alta. Olha só, o setor cresceu 8% na comparação com 2022, mas ainda está fraco. Aqui o setor coloca muito a culpa das vendas não aumentarem na tão falada aí durante várias semanas a taxa Selic. Mostra diversos números dos fabricantes, né? Mostra que a produção aumentou esses 8% também e mostra que dados da Anfávia sobre a quantidade de unidades vendidas, porque até agora foram fabricadas
496,1 mil unidades entre janeiro e março. Isso é o número total de carros fabricados nessa data. E aí traz diversos números das vendas, é claro, e da produção de veículos no país, que ainda é mais baixa do que anos anteriores. E a gente sabe que não é só a economia que está influenciando. Tem a crise dos semicondutores no mundo, não é uma crise que o Brasil sofre, é uma crise mundial, obviamente, que está difícil de achar os semicondutores serem comprados para montar esses veículos mais modernos que nós temos hoje. Então, tudo isso está influenciando. E, é claro, também a reclamação sobre a taxa de juros. Mais duas notícias aqui, olha só, gente. O Pix bateu novo recorde na última quinta-feira, dia 6, véspera da Semana Santa. Pela primeira vez, a modalidade superou a marca de 120 milhões de transações em 24 horas. É muita transação, muito né? dinheirinho, né? E olha só, você que gosta de fazer a sua fezinha, a Caixa Econômica Federal reajustou em até 25% o valor dos jogos das lotéricas. Então, a próxima vez que você for fazer a sua fezinha, saiba que o valor do jogo aumentou. Só para deixar claro aqui, vai para R$5 o jogo. E olha só, agora você pode fazer 3 talõezinhos ou 3 jogos no mesmo talão ali por R$15. Olha que beleza, né? Então, não sei se está acumulada não, mas eu vou procurar saber até o final do jornal, viu? Vamos à página do Estado do Rio, página 5. O governador Cláudio Castro divulgou o balanço de 100 dias, né? E entre aspas aqui a fala dele. Nosso estado passa por um período fértil de crescimento, fecha aspas, avalia então o governador. Dentre as ações realizadas, 108 obras em execução, totalizando 2,3 bilhões. Essa foto, inclusive, me parece que é de Petrópolis, viu, gente? Com aquela vista lá para o fundo lá da Baixada Fluminense. Aqui as obras de contenção que acontecem, né, aqui em Petrópolis. Na nossa página 6, Rio de Janeiro, o governo planeja construir cozinhas em presídios. O projeto dará novas atividades aos detentos de 10 unidades. Temos também falando sobre o SAMU, mas isso nós temos no nosso próximo bloco, esse assunto. Exatamente. E o Rio recebe Feira Mundial de Segurança. Vamos à nossa página nacional, porque o destaque é: governo quer alterar identificação civil. RG pode incluir nome social e de registro, mas nós temos uma matéria completinha explicando isso tudo para vocês, né? Mas só para passar aqui, a carteira de identidade deve ter mudanças, tá? Pois é. No esporte ali, gente, só para contextualizar, a taça defendida com primor. Flu puxa a fila de campeões de 2022 que mantiveram o título, ou seja, bicampeão estadual aí, o Fluminense, mais uma vez só relembrando. Temos os destaques do nosso internacional e, é claro, temos a página especial falando sobre o MEI, precisa declarar IR também como pessoa física, e aí dizendo ali um pouquinho quais as dúvidas do MEI, né, tirando as dúvidas, como você declara, se declara, como é feito, para você entender melhor. Acesse o nosso jornal lá no nosso site, correiodamanhã.com.br, ou vai até as bancas de jornal. Aqui em Petrópolis, o Correio Petropolitano já está às vendas, já está à venda, né, em todas as bancas, e custa R$2, você já encontra lá. Só conferir. Vamos passar. Eu estava aqui entretida na matéria especial, né? MEI, né? Precisa declarar imposto de renda. Estava lendo aqui, né? Então, olha só, gente, se você é MEI ou se você conhece alguém, é muito interessante essa matéria. Estava vendo aqui os prazos, a declaração, como é que faz, por isso que me perdi aqui. Se você conhece alguém, fala para acessar o nosso site, o Correio da Manhã, que tem tudo explicadinho ali, tá? E a gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê base desventralizada do SAMU já realizou mais de 3.000 atendimentos em um ano. E você vai ver também que Polícia Federal prende estrangeiro com passaporte falso no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O Correio da Manhã volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. E o governo federal prepara mudanças nos campos nome social e sexo da Carteira de Identidade Nacional, documento padronizado que pretende substituir outras formas de identificação do cidadão, como o famoso RG, que é emitido por secretarias estaduais. Por meio de uma resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, a Câmara Executiva Federal de Identificação do Cidadão criou um grupo de trabalho composto por representantes de 5 ministérios, além de Receita Federal e do Conselho Nacional dos Diretores de Órgão de Identificação. O objetivo é propor alterações nas atuais regras que foram estabelecidas em novembro de 2022 no governo de Jair Bolsonaro. Em novembro, a Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, a PFDC, órgão do Ministério Público Federal, emitiu uma nota técnica com críticas ao decreto que estabeleceu as regras atuais. O texto prevê, por exemplo, a inclusão do nome de registro ao lado do nome social. Para o PFDC, a previsão para a inclusão do nome de registro na CIN não apenas configura flagrante violação do direito à autoidentificação da pessoa trans, como invalida sua própria necessidade de uso, além de abrir perigoso precedente para a exposição vexatória de um nome que não representa a pessoa que se deseja identificar. O órgão também afirmou que a exigência de inclusão do sexo biológico, além de não conter qualquer necessidade administrativa ou burocrática que a justifique, estimula violações dos direitos humanos das pessoas que apresentam um sexo registral diferente da sua identidade e expressão de gênero. Uma minuta para alterar as disposições sobre os campos sexo e nome social na Carteira de Identidade Nacional deverá ser apresentada em no máximo 60 dias, conforme o decreto publicado nesta segunda-feira. E olha só, gente, a produção de veículos aumentou 8% no primeiro trimestre do ano em comparação
com o mesmo período de 2022. A gente estava falando isso no jornal, né? Segundo o balanço divulgado nesta segunda-feira pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, Anfávia, foram fabricados 496,1 mil unidades nos primeiros 3 meses deste ano. Apesar de o número representar alta em relação ao ano passado, o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, lembra que o primeiro trimestre de 2022 foi o pior resultado da indústria automobilística desde 2004. Leite destacou que no período analisado houve 8 momentos de paralisação de fábricas e 2 montadoras extinguiram turnos de produção. Para ele, a produção de veículos está muito abaixo do normal e a alta da taxa de juros é a principal causa do desaquecimento da indústria. As vendas nos primeiros 3 meses deste ano cresceram 16,3% na comparação com o mesmo período de 2022, com emplacamento de 471,8 mil unidades. As exportações subiram 3,9%, com a venda de 112,2 mil veículos para o exterior no primeiro trimestre de 2023. A produção de veículos está abaixo do projetado para o ano, o que acendeu a luz amarela no setor. No entanto, de acordo com o presidente da Anfavea, a indústria mantém a expectativa de crescimento no ano e discute com o governo federal medidas que possam ser adotadas para apoiar o setor. E pesquisadores da UFRJ e UERJ descobriram a proteína spike do SARS-CoV-2, quando injetada no cérebro de camundongos, induz alterações de memória. Essas mudanças ocorrem de forma tardia, em torno de 20 a 30 dias após a infecção, tal como acontece com seres humanos infectados pelo vírus da Covid-19. Pesquisas clínicas com pacientes que tiveram Covid-19 mostram que depois que passa a fase aguda da doença, eles têm um prejuízo da memória que aparece meses depois. O experimento mostrou que não era necessário ter o vírus replicado nos camundongos, mas bastava a proteína estar disponível no cérebro para causar prejuízo de memória. Os dados foram obtidos por pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, que descobriram que a proteína spike do SARS-CoV-2, quando injetada no cérebro de camundongos, induz alterações de memória. Ao mesmo tempo, os 25 pesquisadores das 2 instituições identificaram moléculas que, quando estão inibidas, não há esse prejuízo de memória. Para bloquear as moléculas que causavam as perdas de memória, foram usados animais geneticamente modificados que tinham deleção ou remoção de uma proteína. O estudo foi financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho, de Amparo à Pesquisa do Rio de Janeiro, e pelo Instituto DOR de Pesquisa e Ensino. E olha só, gente, a Polícia Rodoviária Federal no Rio de Janeiro divulgou um balanço da Operação Semana Santa 2023. Segundo a PRF, 70 acidentes foram contabilizados. Mais de 15 mil fiscalizações veiculares e a pessoas. Quase 900 testes de alcoolemia, 655 policiais em atividade e 96 horas de trabalho ininterrupto. Esses são alguns dos números da Operação Semana Santa 2023 no Rio de Janeiro, iniciada pela Polícia Rodoviária Federal na última quinta-feira e finalizada neste domingo. A PRF no Rio de Janeiro atuou com um efetivo reforçado, levando em consideração os horários e locais que, segundo as estatísticas, apresentam maior incidência de acidentes graves e criminalidade. Ao todo,
foram 70 acidentes, sendo 5 graves, ocasionando em uma redução de mais de 60% quando comparado ao mesmo período do ano passado. Já o número de mortes se manteve estável, com 2 ocorrências registradas em 2022 e 2023. O número de infrações registrou queda, sendo 165 ocorrências por condutores sem cinto de segurança, 25 por crianças sendo transportadas fora do dispositivo de segurança, 34 por utilizarem o telefone celular e 12 por alcoolemia. Já o número de infrações por ultrapassagem irregulares foi de 540, ou seja, 120% a mais. Além disso, 20 pessoas foram detidas nas rodovias fluminenses por crimes de trânsito e outros crimes em geral, e 5 veículos foram recuperados. E após ser inaugurada ano passado, a base descentralizada do SAMU, localizada na Muzema, já realizou mais de 3.000 atendimentos no período. São 22 unidades avançadas que prestam apoio à população. Criado por meio do programa Cidade Integrada, a base descentralizada do SAMU, inaugurada no dia 10 de abril de 2022 no Muzema, zona oeste do Rio de Janeiro, já realizou 3.531 atendimentos no período. O objetivo da ação é reduzir o tempo de espera para atendimentos de emergência. O Cidade Integrada ele veio para a Muzema e ele veio trazendo esse benefício para a população, né? Trazendo essa base do SAMU com ambulâncias e motos. Então os moradores eles fazem a chamada e as ambulâncias e as motos vão diretamente para a residência dos moradores. Atualmente são 22 unidades em funcionamento. O objetivo, por meio do programa, é ampliar esses atendimentos e 18 unidades serem construídas. Atualmente, as bases descentralizadas contam com 60 ambulâncias, 30 motolâncias e os atendimentos são realizados 24 horas. Hoje, com nossas 22 bases descentralizadas distribuídas pelo município do Rio de Janeiro, o SAMU pode proporcionar à população um atendimento com tempo-resposta reduzido, otimizando assim a qualidade do atendimento e reduzindo possíveis danos à população atendida. Em 2023 foram registrados mais de 43.000 atendimentos, uma média de 527 atendimentos por dia. As unidades são reguladas por médicos e contam com enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutor socorrista. E olha só, gente, um estrangeiro desembarcou no aeroporto do Galeão usando passaporte falso ontem no Rio de Janeiro. No fim da tarde, a Polícia Federal prendeu em flagrante. O passageiro nacional do Irã desembarcou em voo que vinha de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, apresentando o documento com dados falsos. Os policiais federais da Delegacia Especial de Polícia Federal do aeroporto, durante procedimento migratório, identificaram a falsidade do passaporte apresentado pelo passageiro. O preso foi encaminhado ao sistema prisional, onde responderá pelo crime de uso de documento falso, cuja pena pode chegar a 5 anos de prisão. A pessoa acha que pode chegar aqui, né? Que no Brasil tudo pode, né? Foi enquadrada, né? A gente tem um grande problema no Brasil nos aeroportos, que no caso daquelas brasileiras que estão presas na Alemanha, né? Que é a passagem de, infelizmente, de tráfico, né? De drogas e até mesmo tráfico de armas pelo Brasil. Está sendo um corredor grande. Mas as pessoas acham que é só chegar aqui e entrar. Não é bem assim, gente. O país tem suas regras e, é claro, tem polícia para investigar também. Infelizmente, muitas das vezes, o tráfico é mais esperto do que a polícia, infelizmente, né? Mas a polícia trabalha bastante para impedir. Não vou negar, não. Pega até aí droga em casco de navio aí, submerso. Para vocês terem noção até onde o tráfico chegou, né? Mas só para fazer um contraponto é isso. Não dá para chegar aqui e querer entrar com documento falso. Vai ser pego. Gente, você vai ver depois do intervalo que o Ministério Público Estadual investiga a denúncia de associação criminosa e extorsão em Petrópolis contra o prefeito Rubens Montempo por parte do vereador Dudu e de outras autoridades. Exatamente. Você vai ver também que 145 pessoas deram entrada na sala de trauma do Hospital Santa Teresa aqui em Petrópolis, vítimas de acidente em março. A gente volta já.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Continua aqui na nossa aberta, a gente voltou, né? Mas eu preciso falar sobre esse assunto aqui. Eu e Roberta junto com você. Olha só, nós falamos ontem, né, sobre esse assunto, mas hoje... Adiantou na coluna adiantou, Magna Vita, né? exatamente. A coluna trouxe aqueles adiantamentos, mas hoje a gente traz a reportagem completa, né, com mais informações, mais desdobramentos sobre o Ministério Público Estadual, que apresentou denúncia ao Tribunal de Justiça sobre o caso de associação criminosa e extorsão contra o prefeito Rubens Bontempo, por parte do vereador Dudu e outras autoridades. Segundo o documento, os envolvidos cobraram R$ 2 milhões para que o prefeito e o vereador Léo França não fossem investigados por desvio de recursos públicos. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro tornou réus o vereador Luiz Eduardo Francisco da Silva, mais conhecido como Dudu, o chefe do setor de inteligência da 105ª Delegacia de Polícia, Bruno César Salerno, e Guilherme Gonçalves Vicente Moreira, que é ligado ao vereador Dudu por extorsão mediante associação criminosa. Segundo a denúncia do MPRJ, os três teriam exigido R$ 2 milhões do prefeito Rubens Bontempo e do vereador Léo França para que não fossem investigados em um suposto desdobramento da Operação Clean por desvio de dinheiro público da Condep. Em uma das ameaças, Dudu teria apontado um fuzil para Leonardo. Segundo o MPRJ, Guilherme teria dito ao prefeito Rubens Bontempo e também ao vereador Léo França que teria um primo na 105ª Delegacia de Polícia que poderia manipular alguns inquéritos caso eles pagassem os R$ 2 milhões. Em nota, o vereador Léo França informou que não deve nada a nenhum dos vereadores, além de ter sofrido graves ameaças, e espera que os acusados sejam punidos. Nas redes sociais, o vereador Dudu divulgou uma nota esclarecendo o ocorrido, de que estaria sendo vítima de fatos caluniosos e difamatórios e que há 6 meses ele tomou conhecimento das mentiras que o vereador Leonardo França estaria propagando pelos corredores da Câmara de Petrópolis. Ainda de acordo com a nota, Dudu teria se prontificado para esclarecer qualquer episódio envolvendo o nome dele e que jamais deixaria que alguém manchasse a reputação dele perante a população petropolitana. Que coisa, né? Que caso estranho, né? Olha só, eu vou dar a nota aqui, depois a gente fala um pouco. Em nota, né, a Câmara Municipal informou que não foi notificada sobre a investigação e até o momento não teve acesso ao procedimento, ou o processo, né? O prefeito Rubens Bontempo, até o fechamento da nossa edição de ontem e até agora, não se pronunciou. Então, o caso é estranho, né? Porque nem a nota ali, o vereador Dudu fala mal do prefeito ali, ou seja,
implica com o prefeito, ele só implica com o vereador. Tá muito estranho o caso, vamos esperar o Ministério Público investigar a fundo, né, Roberta? Exatamente. Porque é bem complicado, muito estranho. Investigar a fundo, né? Porque assim, é um novelinho de lã, né? Você puxa uma ponta e aí todo mundo sai falando para ter certos privilégios, mídia, né, também, né? Aparecer, fica complicado. Vamos dar prosseguimento aqui, porque na manhã desta segunda-feira, de ontem, a Rua do Imperador em Petrópolis ficou movimentada. Isso porque diversos policiais estiveram em uma casa lotérica depois dela ter sido arrombada durante a madrugada. Uma das principais casas lotéricas de Petrópolis e um bar, ambos localizados na Rua do Imperador, no centro de Petrópolis, precisaram ser interditados na manhã desta segunda-feira para a realização de perícia. Isso porque a casa lotérica foi arrombada durante a madrugada. Na manhã desta segunda-feira, agentes da Polícia Militar estiveram no local para coletar informações e depoimentos de comerciantes que trabalham próximos à lotérica. O caso foi registrado na 105ª Delegacia de Polícia, mas os policiais não souberam informar o que foi roubado ou se as câmeras de segurança flagraram algo. Na parte da tarde, o bar que precisou ser interditado já havia voltado a funcionar. Pois é, gente, olha, nesse feriado de Páscoa, 2 homens foram presos em Teresópolis e outros, né, em Nova Friburgo pelo mesmo crime. Eles foram presos após cometerem atos de lesão corporal contra as ex-companheiras. Na última sexta-feira, agentes da 110ª Delegacia de Polícia em Teresópolis prenderam um homem acusado de lesão corporal com violência extrema contra a ex-companheira. Ele foi encontrado no bairro das Paineiras após monitoramento do setor de inteligência. Segundo as investigações, o criminoso teria agredido a mulher na presença dos filhos menores. Também na última sexta-feira, policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo prenderam em flagrante um homem acusado também de lesão corporal na forma da Lei Maria da Penha. Ele foi capturado no bairro Duas Pedras, logo após a ex-esposa comunicar a agressão na delegacia. De acordo com os agentes, o autor invadiu a casa da vítima e, após ser impedido de entrar, teria agredido com um soco na boca e empurrões. Segundo informações repassadas pela vítima, ele teria agredido após desconfiar de que ela estaria escondendo um outro homem no local. Rafaela Cordeiro, de volta ao estúdio. Com o mercado de trabalho fraco, os petropolitanos estão buscando abrir o próprio negócio, por isso cresceu o número de microempreendedores na cidade. Os MEIs correspondem a mais de 80% dos novos negócios deste ano. O ano de 2023 começou em ritmo lento no mercado de trabalho em Petrópolis. Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados apontam que a cidade teve saldo negativo de vagas com carteira assinada em janeiro e o pior fevereiro desde 2020. A dificuldade em conseguir uma colocação no mercado tem levado os petropolitanos a abrirem o próprio negócio. O mapa das empresas do Ministério da Economia mostra que Petrópolis já acumula 1.077 novos negócios em 2023, entre diversos tipos e portes. Destes, 895 são de microempreendedores individuais, o que corresponde a 83,10% do total. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Rodolfo Tobler, afirmou que o número elevado de MEIs, principalmente após a pandemia, tem sido visto em todo o país. Para ele, ainda não há uma explicação muito clara do motivo deste crescimento. Esse número elevado de MEIs que foram criados ao longo da pandemia não é reflexo só de Petrópolis. Você realmente tem observado um crescimento muito grande desde o início da pandemia. Trabalhadores por conta própria com CNPJ foi uma categoria que teve um crescimento muito grande quando a gente olha aí o ano de 2021 e 2022. Isso não tem uma explicação tão clara do porquê isso está acontecendo, mas muitas dessas pessoas podem ter perdido sua ocupação ou eram trabalhadores já por conta própria que não tinham registro. Então tem sido um incentivo muito grande para que as pessoas possam se registrar. É um método de trabalho que você tem o menor custo para poder ter algum tipo de aposentadoria. Então acredito que isso são algumas coisas que possam estar influenciando. Além do mais, também um trabalhador registrado com o CNPJ, ou seja, um trabalhador MEI comparado a um trabalhador por conta própria que não tem CNPJ, ele acaba tendo algumas possibilidades, como também conseguir algum tipo de crédito com bancos, participar de alguns programas que o governo faz para também conseguir favorecer esse momento mais delicado que a gente passou pela pandemia. Então esse crescimento do número de MEI não tem uma explicação tão clara, mas acredito que seja muito ligado a essa questão
de pessoas que tinham uma ocupação e perderam ou que não tinham algum registro, né, já eram trabalhador por conta própria e precisaram ter algum tipo de registro para conseguir algum tipo de crédito, para conseguir entrar em algum programa do governo ou até para conseguir algum tipo de aposentadoria. O MEI tem direitos previdenciários, assim como o trabalhador de carteira assinada. Um deles é a aposentadoria por idade. Além disso, o microempreendedor tem 2 obrigações principais: a declaração do faturamento anual e o pagamento de boletos mensal. Independentemente do CNPJ estar sendo utilizado, se estiver ativo, está gerando boleto e o não pagamento gera dívida ativa. O economista Rodolfo Tobler ainda acrescenta que o resultado fraco na geração de empregos nos primeiros meses do ano é dentro do esperado, em períodos de normalidade fora da pandemia. Apesar disso, o cenário para os próximos meses é pessimista. Com a pandemia saindo do radar, o ritmo de geração de empregos será ditado pela atividade econômica. A previsão é de que haja desaceleração. Primeiro tem a questão sazonal, que de fato, com esse início de ano voltando a ter esses padrões sazonais, o início de ano que tem realmente uma atividade econômica mais fraca, períodos de férias, períodos também com feriado muito grande, o comércio fica muito tempo fechado. Então ele acaba sofrendo um pouco mais com isso e isso impacta diretamente na atividade. Por outro lado, as atividades turísticas, no caso de serviços, são beneficiadas. Então alojamento, alimentação fora de casa, outro tipo de transporte também acabam sendo beneficiados, podem ter um resultado mais favorável nesse início do ano. De qualquer maneira, quando a gente olha os efeitos além dessas questões sazonais, a gente já observa, e não só em Petrópolis, aí é uma questão macroeconômica do país todo, que a gente tem uma desaceleração na atividade econômica. Agora que parece que a pandemia sai um pouco do radar, realmente as coisas parecem muito mais controladas, quem vai ditar o ritmo de recuperação do mercado de trabalho é a atividade econômica. E quando a gente vê uma perspectiva econômica muito fraca para o Brasil esse ano, por questões de uma taxa de juros muito alta, a inflação ainda incomodando bastante, a tendência é que o mercado de trabalho também tenha um ritmo muito mais fraco do que foi no passado. Serviços ainda tem tido um resultado um pouco mais favorável, porque ele também foi o que mais demorou para se recuperar dos efeitos da pandemia. Então, naturalmente, ele ainda acaba tendo um certo gás, conseguindo recuperar um pouco, mas a tendência também é de desaceleração, especialmente nessa primeira metade do ano. É importantíssimo, né? Ficar atento aí. Gente, olha só, a gente falou ontem também sobre esse assunto e trazemos hoje a reportagem completa. Em meio à onda de ataques a escolas e creches registradas no início desse ano, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a liberação de 150 milhões de reais para ampliar as patrulhas escolares em todo o país. Em Petrópolis, por exemplo, interior aqui do estado do Rio de Janeiro, aqui onde nós estamos, né, na cidade, já foi possível observar a movimentação de agentes pelas unidades de educação após uma suposta ameaça de invasão publicada nas redes sociais, né, no último final de semana. Após a recente tragédia registrada no dia 5 de abril em Blumenau, em Santa Catarina, onde um homem invadiu uma creche, matou 4 crianças e feriu pelo menos outras 3, o Ministério da Justiça e Segurança Pública decidiu investir 150 milhões de reais em patrulhamento escolar. De acordo com o ministro da pasta, Flávio Dino, o valor foi destinado a estados e municípios que detêm a competência constitucional para fazer o patrulhamento ostensivo. E apesar do patrulhamento pelas escolas, em Petrópolis, alguns pais e responsáveis optaram por não deixar os filhos irem para as aulas nessa segunda-feira. Isso porque grupos de compartilhamento de mensagem pela internet receberam no último sábado supostas ameaças de ataque nas escolas da cidade a partir dessa segunda-feira. Entre os alvos estariam escolas na região do Bingen e do centro da cidade. Eu realmente, como pai, eu tô assim, sem saber o que pensar, sinceramente, né? Eu queria realmente era uma resposta aí do poder público, era que se manifestasse o município, né, sobre esse assunto, que é um assunto grave, né? Eu, pelo menos, até agora, eu vou permanecer com meus filhos em casa. Wallace Almeida explicou que a atitude não partiu só dele, mas que os 2 filhos dele também estão receosos de voltar para as salas de aula, mesmo em época de prova. Eu fui indagar as diretoras sobre o que está acontecendo e falar por que meu filho não foi. Quando eu cheguei nas escolas, não tinha o efetivo da escola também, faltou muita gente. Eu chego lá, levo eles para a escola, eles no caminho eles vão estar seguros, mas lá dentro da escola eles vão estar seguros? Será que de repente não tem um aluno que entra com uma faca, com alguma coisa
e dá a louca no aluno lá e ele pode vir a fazer alguma coisa? O 26º Batalhão informou que a unidade está ciente e o policiamento foi intensificado nas escolas citadas, nas mensagens que circularam nas redes sociais. Além disso, a unidade está em contato direto com as secretarias municipal e estadual de educação. Já a Prefeitura informou que vem traçando estratégias de curtíssimo, curto, médio e longo prazo para garantir a segurança nas escolas da cidade e que outras ações de promoção de segurança escolar vão ser anunciadas nos próximos dias, envolvendo todo o governo municipal. A Secretaria de Estado de Educação informou ainda que tomou conhecimento da denúncia e a unidade está acionando as polícias militar e civil, além do Conselho Tutelar. A Secretaria disse também que a direção das unidades escolares estão orientadas quanto ao emprego dos protocolos de segurança. Já em Teresópolis, a Prefeitura informou que as equipes que realizam rondas escolares estão sendo reforçadas. E apesar de existirem boatos de possíveis ataques, até o momento, nenhum risco eminente foi registrado. A Prefeitura informou ainda que as equipes de ronda estão em alerta e estão trabalhando com equipes reforçadas da Guarda Municipal. Além das rondas escolares realizadas no estado do Rio de Janeiro, na última semana o governador Cláudio Castro anunciou a criação de um comitê permanente de segurança escolar, com representantes de vários órgãos do governo e entidades civis. O objetivo desse comitê é implantar ações para identificar e evitar situações de violência nas escolas. Gente, eu tenho informações, inclusive, que teve escolas, né, que contrataram já seguranças particulares. Escolas particulares contrataram serviço de segurança, né, com empresas privadas de segurança particular para fazer a segurança dos seus colégios, porque receberam ameaças também. E olha só, a Prefeitura de Pati do Alferes informou que solicitou reforço do monitoramento de policiais militares e da Guarda Municipal nas unidades de ensino situadas lá no município. O objetivo também é garantir a segurança dos alunos e profissionais da educação diante de rumores nas redes sociais em diversos municípios do país depois do atentado em Blumenau, Santa Catarina. Qualquer denúncia pode ser feita por meio do telefone 190 da Polícia Militar, né? Aí é de todo o estado, né? Em qualquer cidade do estado, 190 Polícia Militar. E lá em Pati, o telefone da Guarda Municipal é 153. E, gente, lembrando, mais uma vez, não compartilha notícia falsa. Olha da onde vem aquilo primeiro e mesmo assim, denuncia primeiro, depois você vê. O ideal é não ter esse tipo de compartilhamento, não dar visibilidade a esse tipo de coisa, tá? Denuncia primeiro. E, gente, olha só, mudando de assunto agora, falando de acidentes, né? O Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, registrou em março 145 internações por acidente. Pessoas entre 18 e 60 anos incompletos foram os maiores vítimas, representando 119 casos. Em comparação a fevereiro, houve 11 casos a mais no número de internações. O indicador de acidentes do Hospital Santa Teresa, em Petrópolis, contabilizou em março deste ano 145 internações, 11 atendimentos a mais que em fevereiro, quando foram registrados 134 casos. Dos dados de março, as vítimas entre 18 e 60 anos representaram 119 casos, o maior índice do mês. Em seguida, aparecem os pacientes de 60 anos, com 16 internações. Por último, ficaram jovens de até 18 anos incompletos, responsáveis por 10 atendimentos. Alguma vez vocês já se envolveram em acidente? Já me envolveram. Já? Já. Como é que foi? Sempre por trás, sempre alguém me bate. Já uma batida leve. Os números apresentados foram captados dos atendimentos feitos pelo convênio e o Sistema Único de Saúde. Os acidentes de moto lideraram o ranking de internações, com 69 ocorrências em março. Deste número, 60 vítimas foram homens e 9 mulheres. As internações devido a acidentes de carro causaram 25 internações. Destes, 16 eram homens e 9 eram mulheres. Já os atropelamentos foram responsáveis por 16 atendimentos no hospital, sendo 12 homens e 4 mulheres. Já precisei alguns sim, mas sempre com muita cautela, devagarzinho, prestando atenção, sempre na frente. Ainda segundo os dados da sala de trauma, 20 pessoas foram internadas após sofrerem queda
3 após sofrerem agressões, uma pessoa por queimadura e outra que foi atingida por um projétil de arma de fogo. E o que o senhor faz para poder evitar acidente hoje em dia? Principalmente o cinto, né? Sempre dando seta direitinho para evitar, andar devagarzinho. A mais aqui nas ruas que estão meio esburacado, então é bom evitar correr para não acidente estourar um pneu, quebrar algum amortecedor, alguma peça assim. O que a senhora faz para se manter em segurança? Prestando atenção em tudo, sinal, quando você faz a parada para não pegar a frente do carro, o que vem atrás também, quando vem alguém mais rápido a gente vai diminuindo devagar para ele prestar atenção. Isso aí. Isso aí, tem que prestar atenção. A senhora ali está completamente certa. Olha só, gente, no fim de semana vocês viram, né, que a chuva ininterrupta possibilitou acidentes de monte na BR-040, vários lugares, na subida da serra, na descida da serra. Pois é, e na manhã de ontem, um grave acidente deixou 4 pessoas feridas em Teresópolis. A batida envolveu 3 carros de passeio e ocorreu na altura do bairro Albuquerque, na RJ-130, rodovia que dá acesso a Nova Friburgo. De acordo com os bombeiros, uma pessoa foi levada com ferimentos graves para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. As outras 3 vítimas foram atendidas e liberadas no local mesmo. Gente, a serra, toda a serra, né? Todas as estradas da serra aqui não é brincadeira. Tem que tirar o pé, tá? E olha só, a cidade do Rio de Janeiro, agora falando de tempo, registrou à 00:30 já terça-feira 15,7 graus no Alto da Boa Vista. Essa foi a menor temperatura registrada esse ano na cidade do Rio, Roberta, que também terá a maior amplitude térmica do país, onde a mínima foi de 15,7, né? E as máximas hoje podem chegar aos 31 graus. Eu só quis ressaltar isso antes da nossa previsão do tempo, né? Então vamos saber como fica o tempo na nossa área de cobertura. Para terça-feira, Nova Friburgo pode esperar por manhã de céu com muitas nuvens. Há possibilidade de pancadas de chuva no período da tarde. A tendência é uma elevação na temperatura, com mínima de 12 e máxima de 20 graus. Já Teresópolis pode esperar por céu encoberto sem possibilidade de chuva. A temperatura estável ocasionará em mínima de 12 e máxima de 24 graus. Em Petrópolis, a situação é parecida. Desde o período da manhã até a noite, o céu ficará com muitas nuvens. As temperaturas variam entre mínima de 13 e máxima de 26 graus. A terça-feira em Paraíba do Sul vai ser de céu encoberto, sem possibilidade de chuva. A tendência é um declínio na temperatura, com mínima de 16 e máxima de 28 graus. Em Pátio do Alferes, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã. À tarde e à noite, o céu continuará encoberto. As temperaturas variam entre mínima de 14 e máxima de 29 graus. E em Três Rios, a terça-feira também será de céu com muitas nuvens pela manhã. No período da tarde e início da noite, as pancadas de chuva começam. Elas podem ser intensas em alguns períodos. As temperaturas variam entre mínima de 18 e máxima de 29 graus. Essas cidades da região serrana do estado do Rio de Janeiro podem esperar por ventos fracos durante essa terça-feira. Mas é sempre bom lembrar que, em caso de emergência, a população precisa entrar em contato com o Corpo de Bombeiros por meio do telefone 193 ou com a Defesa Civil no número 99. E olha só, gente, no dia 14 de abril, tá chegando, Petrópolis será sede do Special Coffee Festival, ou seja, Festival do Café. Exatamente. Né? O evento tem como objetivo propagar um dos grãos mais famosos e consumidos do país, o café. Tô sentindo o cheiro daqui, viu? Esta é a primeira edição realizada aqui na Cidade Imperial e vai contar com a participação de diversas cafeterias do município durante 60 dias. Oh, beleza. Refeição do dia, depois do almoço, lanche da tarde e até mesmo depois do jantar. O café se tornou parte da rotina de muita gente. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o consumo médio da bebida cresceu mais de 1,7% no Brasil desde 2021.
Em média, cada brasileiro consome de 3 a 4 xícaras de café por dia. E diante de tantos admiradores da bebida, Petrópolis receberá o lançamento do Special Coffee Festival, que acontece sempre no dia 14 de abril, data em que é celebrado o Dia Internacional do Café. O evento segue até o dia 14 de junho. É um festival híbrido, acontece nas próprias cafeterias da cidade. Cada cafeteria entra com um combo, com um café especial e com acompanhamento. Um doce ou um salgado. Essa é a 6ª edição do festival. As anteriores foram realizadas em Juiz de Fora e Uberlândia, em Minas Gerais, e em Campinas, no estado de São Paulo. O evento visa fomentar, propagar e divulgar a cultura da bebida mais famosa do mundo. Aos poucos você começa a criar um público, e tal como existe o público da cerveja artesanal, que eles seguem, eles são fãs, né? Eles estudam sobre o produto, né? O café especial, mesma coisa. Além da Special Coffee Festival, Petrópolis também vai sediar a Walking Coffee, que é um tipo de visitação a diferentes cafeterias da cidade. Lá, os amantes da bebida favorita do Brasil vão poder experimentar diferentes tipos de café e degustar cada grão. A expectativa é alta, é grande, é um produto turístico novo para Petrópolis, tem potencial para crescer. Lá em Minas a gente já está na 6ª edição já. A gente quer fazer todo ano esse evento e a gente está fazendo esse evento na baixa temporada ainda em abril, que todo mundo faz eventos junho e julho, né? Soca tudo em junho e julho. A gente está procurando fazer sempre em abril, em março, aproveitar essa agenda que a cidade não está muito cheia e trabalhar uma agenda do ano inteiro para Petrópolis. A outra vertente do projeto, ainda nomeada como Desperdício Zero, tem o objetivo de que a médio prazo o projeto passe a coletar a borra do café que é descartada pelas cafeterias. O material pode ser usado como adubo orgânico em pequenas propriedades de produtoras de hortifruti grangeiros privados no entorno de Petrópolis. A gente está desenvolvendo projetos junto com as associações ali do Bonfim, do Vale das Videiras, né, que tem muita agricultura familiar ali, agricultura orgânica, de estar doando essas borras para eles usarem como adubo. Você pode acompanhar as receitas, os pratos participantes, quais cafeterias estão participando, pelo nosso Instagram, tá? Que é o Special Coffee Brasil, no Instagram nosso, né? E tem a listinha, né, com todas as cafeterias participando, e a gente convida todos vocês a irem lá prestigiar, conhecer as cafeterias, estão lindas, novas cafeterias chegaram em Petrópolis, novas marcas, novas franquias, e vai ser muito legal. Cafeteria agora em Petrópolis, nossa, à vontade, bastante. Eu já visitei algumas, viu? No Shopping Pátio Petrópolis, por exemplo, eu já fui em quase todas ali, conferir os cafés ali, porque eu sou fã de café. Então vale a pena, gente, dar uma passada e conferir o festival. Eu vou saindo, né? Tá terminando o nosso jornal, infelizmente, mas amanhã, 7h30, eu e o Roberto estaremos aqui de volta com você, trazendo muita informação, gente. Gente, uma ótima terça-feira e nos encontramos amanhã novamente. Tchau. Tchau, tchau, gente. TVC, a TV do Correio da Manhã.